Semana passada nós começamos esse estudo com a igreja de Éfeso, o estudo das igrejas que estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E nós estudamos um pouco na semana passada, lembrando um pouco daquilo que a gente tem falado sobre esse estudo dessas igrejas de Apocalipse, lembrando que isso é uma revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João sobre os finais dos tempos. Aliás, é muito interessante quando nós olhamos o livro de Apocalipse cheio de figuras, cheios de símbolos, cheios de números, cheios de sequências de fatos e coisas que irão acontecer, e às vezes nós não atentamos para o primeiro versículo de Apocalipse, que diz revelação de Jesus Cristo. Esse Apocalipse, que é uma revelação, na verdade. Aliás, o nome Apocalipse, em algumas línguas, ele é tido como esta revelação, em inglês é revelation, que é revelação, é justamente essa revelação de Jesus Cristo. E enquanto nós não nos atentarmos de que todo o Apocalipse ele é uma revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, Jesus Cristo querendo se revelar para a sua igreja e querendo nos contar dos segredos daquilo que irá acontecer. Enquanto nós não atentarmos a estes fatos, de que tudo que é dito no Apocalipse, isso é uma revelação de Jesus, aquilo que Ele quer mostrar à igreja, sendo dele próprio. Nós vimos no capítulo 1 que Jesus, ele se mostra, somente em Apocalipse, que Ele é mostrado como o Filho de Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é revelado em Apocalipse capítulo 1 como ele não é revelado em todos os outros lugares. Por isso que Apocalipse ele traz uma bênção para nós que estudamos, essa bênção de poder ver a Jesus Cristo do jeito que ele é hoje, poder enxergar a Jesus Cristo não como aquele servo sofredor que ele foi, mas ele naquilo que ele se transformou, cheio de glória, ele que foi glorificado pelo seu Pai. Por isso, meus irmãos, nós vamos estudar estas cartas à igreja do Apocalipse, que, segundo os teólogos, eles dizem que essas 7 igrejas representam 7 eras já das igrejas, sendo que a primeira igreja de Éfeso foi a igreja dos apóstolos, essa segunda igreja de Esmirna seria aquela igreja próximo lá da perseguição do Império Romano, cerca do século II e III depois de Cristo, mas algo que é interessante em todas as igrejas às quais são enviadas essa carta, Jesus Cristo ele sempre termina, e nós terminamos a carta à igreja de Éfeso, no versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus Cristo dizendo, quem tem ouvidos, ouça, no singular. Ou seja, por mais que essa carta às igrejas do Apocalipse, elas sejam enviadas a todas as igrejas, por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas aquele que tem ouvido. Por isso que, apesar da carta ser mandada a todas as igrejas, todos nós que temos ouvidos, nós devemos ouvir. Ela, por mais que tenha esse caráter universal de todas as igrejas, em todas as eras, ela tem também um caráter de ser uma carta de Jesus Cristo a mim e a você, particularmente. Uma carta que Jesus Cristo, ele escreveu particularmente para mim e para você. Por isso que eu gostaria que você abrisse em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, nós vamos ler sobre a igreja, a carta à igreja de Esmirna. Diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esteja falando à tua igreja, Senhor Deus, assim como o Senhor falou à igreja de Esmirna.
Fala à Igreja Batista Memorial nessa noite. Fala às nossas vidas particularmente. Em nome de Jesus. Amém. Essa cidade Esmirna, hoje ainda existe na Turquia. É uma cidade que fica a oeste da Turquia, uma das maiores cidades, né? Hoje essa cidade chama Izmir, né? Se você abrir lá o mapa, você vai poder ver essa cidade que chama Izmir, né? É uma cidade na Turquia que ela sempre foi muito conhecida na antiguidade como uma das maiores cidades da Ásia Menor, né? Uma das cidades que era de muita influência na Ásia Menor. Era uma cidade também que era muito conhecida, e o nome, né, esse nome da cidade, esse nome Esmirna, ele vem da palavra mirra, porque era se produzido esta iguaria lá naquela cidade, né? A mirra aqui é um dos presentes até que Jesus ganhou, né? Jesus ganhou ouro, incenso e mirra dos magos do Oriente, né? Por isso que se diz que talvez um dos magos talvez fosse até de Esmirna, né? Mas esse presente mirra, ele era um óleo, né? Um óleo cheiroso, né? Tipo um óleo, tipo um perfume, né? Um óleo que era usado muito, né? A sua aplicação principal era para embalsamar os mortos, né? Para os mortos não ficarem cheirando, eles pegavam aquele óleo, tipo aquele perfume, e eles passavam, bisuntavam, né? Os mortos para poder, né, enterrar os seus mortos, né? Então a mirra, ela era utilizada com esse propósito, né? E é interessante que a gente percebe nesta igreja de Esmirna que, diferente das outras 6 igrejas, que esta é a igreja mais atribulada de todas. Uma igreja que é a mais atribulada de todas, né? Em outras a gente percebe alguma coisinha, uma perseguição, mas nunca como a igreja de Esmirna. E isso faz a gente refletir com uma pergunta: por que algumas pessoas sofrem mais do que outras nesse mundo? Por que será que às vezes eu sofro coisas que parece que outras pessoas não sofrem? Talvez, não sei se você nunca parou para refletir, ou não sei se você tem tantos problemas na sua vida, ou talvez você tenha problemas na sua vida que só você tem, e talvez você já se perguntou: por que eu tenho esse problema? Porque justo eu que tenho esse problema? Porque justo eu que tenho esse problema de saúde? Por que justo eu tenho esse problema familiar? Por que justo eu tenho esse chefe chato? Será que eu fui escolhido? Por que justo eu vim parar aqui do lado desse vizinho que é muito chato? Por que eu que tive que ter esse problema e outras pessoas não têm? Por que nós temos problemas e outras pessoas não têm? Talvez essa igreja de Esmirna, ela pensasse isso, né? Puxa vida, tantas cartas, tantas bênçãos escritas a tantas igrejas, e Jesus, ele diz que conhecia a nossa tribulação, e ao invés de ele falar: olha, eu conheço a tua tribulação, e olha, vai ficar tranquilo que não vai vir mais, não, ele fala: olha, e ainda vai vir mais. E às vezes a gente não entende por que Deus permite tanta tribulação na nossa vida. Por que Deus permite tantos problemas na nossa vida? Por que Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, que venham a chatear a gente, que venham fazer com que a gente não consiga dormir, que venham fazer com que a gente perca o nosso sono, a nossa fome, a nossa vontade de viver? Muitas vezes, muitos crentes até pensando em tirar a sua própria vida, levando a sua vida ao suicídio, por contas de problemas que se dão conta de que só eles sofremos, né? E talvez eu não tenha todas as respostas para você nessa noite, mas a palavra de Deus, ela nos mostra o porquê das tribulações. A palavra de Deus, ela nos mostra e ela nos ensina o porquê, ela nos ensina o porquê que Deus, ele permite tribulações ao seu povo. Por que Deus, ele permite com que problemas ocorram na vida da sua igreja. E eu gostaria de compartilhar e refletir nessa noite um pouco com os irmãos sobre por que Deus, ele permite tantas vezes problemas em minha vida. Por que Deus às vezes ele deixa, um Deus tão bom, tão amável, ele permite com que nós passemos por coisas que talvez não deveríamos passar. E eu gostaria de refletir com os irmãos. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele está sempre querendo nos aperfeiçoar. Gostaria que você abrisse em Tiago, capítulo 1, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 4. O apóstolo Tiago, ele nos diz o seguinte: meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. E a tribulação, ela é um instrumento utilizado por Deus para que nós venhamos a nos aperfeiçoar. Quantos que quando não estiveram debaixo de uma tribulação, estiveram debaixo de um grande problema, não buscaram mais a Deus? Aliás, é muito interessante que a grande maioria das pessoas que vêm à igreja, elas vêm talvez por um motivo, um problema que estejam atribulando a sua vida de uma maneira tal que ela busque em Deus essa solução. A palavra de Deus, ela nos diz que a tribulação, ela tem esse intuito, ela tem esse sentido de que a pessoa busque mais a Deus, E talvez, se você está passando por um problema, talvez essa seria uma reflexão que deveria ser feita. Será que eu preciso de mais oração na minha vida? Será que Deus, Ele está permitindo isso para que eu esteja mais próximo dEle, para que eu ore da maneira que eu deveria orar todos os dias? Será que Deus, Ele permite isso para que eu leia mais a Bíblia? Para que eu busque mais a Deus? Será que Deus, Ele permite esse problema para que eu esteja buscando mais a Ele? Na verdade, da maneira que eu deveria buscá-lo todos os dias e com essa ausência de problemas na minha vida, talvez eu não esteja buscando da maneira que eu devesse buscar a Deus. Aliás, é uma coisa muito interessante, porque quando nós estamos vivendo em problemas, nós temos a tendência a buscar mais a Deus. E parece que quanto mais problemas, mais Deus, Ele se cala. Parece que quanto mais eu sofro por angústias na minha vida, mais eu peço para Deus e parece que mais Deus, Ele fica quieto. Não é interessante que quando nós olhamos as cartas que são enviadas às igrejas, a menor carta que tem é a igreja de Esmirna. Imagine você que tem problemas, Você gostaria de ouvir mais de Deus, Quando a gente tem problema, e a gente sabe, eu como pastor eu sei disso, irmãos que têm problemas, eles gostam de falar mais. Eu vejo essa característica. Quando nós eu visito a casa de um irmão ou de uma irmã que tem mais problemas, tem mais dificuldades na sua vida, eles gostam de falar mais, eles gostam de ouvir, eles estão sedentos por ouvir a voz de Deus. Gostam de comunicação, é preciso falar, é preciso entender. E não é interessante de que a menor carta de todas que Jesus manda é a carta à igreja de Esmirna? São 1, 2, 3, 4 versículos apenas. Olha lá, a carta à igreja de Éfeso, 7 versículos. A outra carta à igreja de Tiatira foi uma verdadeira, uma carta enorme que Jesus escreveu. E a igreja de Esmirna, Jesus, Ele manda uma carta pequena dizendo: olha, eu sei que você está com tribulação e sinto lhe dizer que ela vai continuar. E parece que quando nós vivemos essa tribulação, Deus, Ele se cala mais. Parece que quando nós vivemos esse problema, a gente busca Deus e Deus, Ele fica quieto. E não é interessante que, não sei se você já parou para perceber, mas essa igreja de Esmirna só aparece aqui. O apóstolo Paulo mandou tantas cartas a tantas igrejas, e aí justo a igreja que estava mais atribulada, o apóstolo Paulo não mandou uma cartinha sequer. Eu imagino eu como membro da igreja de Esmirna sofrendo aquela tribulação, e eu ouço dizer que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses discutindo sobre escatologia, se os crentes iam subir antes ou depois, mandou para a igreja de Coríntios falando sobre dons espirituais, cartas, mandou lá para a igreja de Éfeso falando sobre o corpo, falando sobre salvação, sobre como é a salvação, se é pelas obras, pela graça. Falou para a igreja de Gálatas, discutindo se devia ser judeu, se devia ser circuncidado, não devia ser circuncidado. Imagino eu da igreja de Esmirna, falo: pera aí, apóstolo Paulo, você não está vendo que eu estou sofrendo? Vocês ficam aí na igreja discutindo tanta coisa, vocês não estão vendo que eu estou sofrendo. E às vezes nós nos sentimos assim quando nós passamos por problemas. Parece que aqueles que buscam a Deus na igreja não querem saber do nosso problema. Parece que até mesmo Deus, Ele fica quieto. Parece que até mesmo Deus, Ele não está nem aí. Esse é o sentimento que a gente tem de
de que nós gostaríamos que Deus ele falasse mais, mas talvez Deus ele queira nos dizer uma outra coisa. O que está dentro de nós? O que está dentro do nosso coração? O que é que está saindo daqui de dentro? O que está aqui dentro do ser humano? O que está dentro de mim, de você? O que é que sai de nós quando alguém vem e fecha o nosso carro? A gente está no trânsito, toma uma fechada, seja de bicicleta, vem um caminhão, joga o caminhão em cima da gente. Qual é o sentimento? O que sai da gente? O que sai da gente quando alguém vem e nos fere, nos bate? Quando alguém rouba a gente, o que é que sai da gente? Quando a gente tem esses problemas, o que é que está saindo de nós? Talvez Deus ele queira ouvir mais isso. Por isso que nós temos, e o apóstolo Tiago ele fala que isso vem para nos aperfeiçoar, vem para tirar aquilo que está dentro do profundo do nosso coração. Vem para que nós venhamos a nos expressar de maneira verdadeira diante de Deus. Nós podemos nos chegar diante de Deus de maneira verdadeira, orando mais, buscando mais a palavra de Deus. Deus ele quer nos aperfeiçoar. Talvez a tribulação ela seja porque Deus ele queira nos aperfeiçoar. Talvez não seja isso, porque nós vemos, não estou dizendo que você não é perfeito. Talvez você já busque a Deus em oração do jeito que você deveria, né? Nós vemos isso em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo de oração, de estudo da palavra, de pessoa, de homem, nosso exemplo de amor. Ele não precisava se aperfeiçoar. A tribulação que veio sobre a vida dele não era para que ele fosse perfeito. Ele já era perfeito. Assim foram também com os profetas, com os apóstolos. Também sofreram grandes perseguições e tribulações. Mas não para se aperfeiçoar, mas talvez para outras coisas. E a palavra de Deus ela nos ensina outras coisas. Em João capítulo 9, versículo 3. Conta a história de um homem que a sua vida inteira passou por problemas de saúde, um problema de saúde muito sério. Olha lá, João capítulo 9. Aliás, toda a história de João capítulo 9 é muito interessante. A história de um homem que era cego de nascença. Um homem que nasceu cego. E o versículo 3, Jesus, os discípulos eles perguntam no versículo 2, Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele que pecou? Foi seu pai que pecou? Talvez essa é uma pergunta que você faça. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei para merecer tudo isso daí? Talvez você tenha errado mesmo. Essa é uma possibilidade. Eu não quero descartar essa possibilidade. Talvez nós venhamos a sofrer as consequências diante de Deus. E possa ter certeza, você que é filho de Deus, você que tem tido o chamado de Deus, se você está desobediente com relação ao chamado de Deus para a sua vida, Deus ele vai mandar tribulação. Deus, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. A palavra de Deus, ela nos diz isso. Deus ele repreende o filho que ama. Mas Jesus ele responde uma coisa muito interessante, que é uma possibilidade também. Versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus irmãos, Deus ele se manifesta nos nossos problemas. Deus ele se manifesta nos nossos problemas. Nós vimos no começo dessa reflexão que nós fizemos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, é nos nossos problemas que nós podemos ver a boa mão de Deus. São nos nossos problemas que nós podemos ver Deus ele operando nas nossas vidas. Tantas pessoas não têm problema nenhum a sua vida inteira. Mas sabe o que acontece? Elas não veem a mão de Deus na sua vida inteira. Elas nunca têm um milagre para poder contar. Elas nunca têm, se chegar para essa pessoa, um crente que viveu 50 anos na igreja, nunca sofreu uma tribulação, um problema sequer, mas nada que ele possa dizer, eu já vi Deus agindo na minha vida, um problema grande que eu tive, eu vi a boa mão de Deus na minha vida. Meus irmãos, os problemas vêm para que nós possamos ver a obra de Deus, para que nós possamos ver os milagres de Deus. É interessante, eu gosto muito da história de Jó. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, ela falou, eu gosto muito de Jó. Eu falei, eu também gosto muito de Jó. A história desse homem que teve muitos problemas. De um dia para outro, Jó perdeu todos os seus bens, tudo que ele tinha, e ele era muito rico, muito rico, e perdeu tudo. Perdeu todos os seus bens, perdeu a sua casa. A casa dele caiu,
E pior, ela caiu em cima de todos os filhos. Ele perdeu todos os seus filhos. Perdeu seus bens, perdeu sua casa, perdeu seus filhos, sabe? Depois, perdeu ainda seus amigos. Perdeu tudo. E ainda não perdeu a esposa. E porque a esposa era uma chata ainda, né? Acho que ele preferia ter perdido, né? Ela chegou para ele: amaldiçoa teu Deus aí e morre. Ô, mulher, perdeu a oportunidade. Devia ter perdido. Acho que ele ainda pensou: puxa, que eu queria que Deus mandasse, não levou. Mas ele perdeu tudo na sua vida, né? Mas Deus tinha planos para eles. Tanto que dessa mulher, Deus, depois que Jó ele passa por problemas, Jó ele passou por tantos problemas e ainda teve problemas no seu corpo, problemas de doença, chagas no seu corpo. Passou, né, como o pessoal diz, comeu o pão que o diabo amassou. Passou por muitos problemas na sua vida, mas ele chega lá no último capítulo de Jó e ele ora a Deus, ele fala assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu consigo ver o Senhor na minha vida. Meus irmãos, enquanto nós não passamos por problemas, por tribulações, nós não conseguimos ver Deus agindo nas nossas vidas. Um Deus que é pessoal. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos provar esse Senhor. Nós precisamos provar desse Deus. E somente nos problemas que nós podemos ver esse Deus. Muitas vezes, quando tudo vai bem, nós não conseguimos enxergar esse Deus. Talvez a tribulação venha na sua vida porque Deus ele queira se manifestar. Deus ele queira se mostrar presente na sua vida. Deus ele queira mostrar e se revelar a você. Esse Jesus Cristo que veio, talvez ele queira se revelar a você como ele se revelou a João também. Terceira grande característica da tribulação, que a tribulação do crente sempre tem um fim. A tribulação do crente sempre termina. Nós lemos o Salmo número 30 nessa noite. E o versículo 5, eu gosto muito, muito conhecido esse versículo 5 do Salmo 30, diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Olha que interessante o que Jesus Cristo ele escreve à igreja de Esmirna no versículo 10, capítulo 2 e versículo 10 de Apocalipse. Jesus Cristo ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Veja, meus irmãos, Jesus ele não fala: olha, vai ser uma tribulação sem fim. Não, a tribulação do crente ela acaba. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que coloca fim nos nossos problemas. Eles podem durar, eu não sei quanto tempo ele vai durar. Para a igreja de Esmirna foi falado: olha, vai durar 10 dias, acalma o teu coração. Talvez você já esteja vivendo uma tribulação já há mais do que 10 dias. Talvez já seja alguns meses, talvez já seja alguns anos, talvez já seja há muitos anos. Nós vemos aqui na Bíblia casos de pessoas que padeceram a sua vida inteira, pessoas que padeceram dezenas de anos de suas vidas. Mas quando Jesus Cristo ele chega, ele é aquele que acaba com a nossa tribulação. Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus ele é aquele que põe fim na nossa tribulação. Jesus ele é aquele que está conosco. Ele é aquele que está junto de nós. E por mais que a tribulação dure, meus irmãos, a tribulação do crente ela sempre tem um fim. Já a tribulação daquele que não quer seguir a Deus, essa tribulação, ela não tem fim. Por isso que Jesus Cristo ele fala para a igreja de Esmirna no último: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esta é a segunda morte, né? Tem pessoas ímpios que dizem: eu estou sofrendo, mas pelo menos quando morrer acaba. Eu quero dizer para você: acaba nada, porque Jesus ele nos diz que existe uma segunda morte. Existe uma segunda morte, que é a morte daqueles que não querem seguir a Jesus Cristo. Aqui esses vão morrer uma vez, eles vão ressuscitar, serem julgados e vão morrer de novo, uma morte eterna, que ela é muito pior do que esta morte que nós temos, uma morte tão terrível, uma morte que o próprio livro de Apocalipse ele fala, que é uma morte que na verdade não é uma ausência do estado de consciência, do intelecto, não é uma ausência do seu corpo, não. Nós seremos ressuscitados
ímpios e injustos com corpos que não se corromperão mais. Porém, os ímpios, eles irão para o inferno, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A palavra de Deus diz que esta é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. No livro de Apocalipse ele fala isso. A tribulação dos ímpios, ela não tem fim. Mas a tribulação do crente em Jesus Cristo, ela tem um fim. Pode ser que seja até a morte. Por isso que Jesus Cristo ele fala, ser fiel até a morte. Por isso que Jesus ele fala, ser fiel até a morte. Mas uma promessa de Jesus Cristo é que a tribulação, todo o problema do crente, ele sempre tem um fim. E se você tem vivido por um problema, seja fiel a Deus. Se você tem vivido um problema, não blasfeme contra Deus. Continue fiel a Deus. Saiba que um dia Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Ele dirá, nunca mais eles terão sede, nunca mais eles padecerão dores. Esse é o Jesus Cristo ao qual nós entregamos as nossas vidas. Ele que diz que a nossa tribulação, ela sempre terá um fim. Jesus é aquele que faz nova todas as coisas. Ele é aquele que vem estar conosco dia após dia. Ele porá um fim nos nossos problemas, nas nossas tribulações que nós temos passados. Em quarto lugar, por que nós sofremos? Hoje pela manhã nós estivemos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre sofrimento um pouco, né? Nós vimos um pouco sobre como deveria, em Deuteronômio capítulo 7, como que deve ser a posição da igreja com relação ao mundo, e nós estudamos um pouco. É interessante, Jesus Cristo ele fala em Mateus capítulo 5, eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. A última bem-aventurança que Jesus ele fala, capítulo 5 de Mateus, versículo 11, Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Veja, meus irmãos, que Jesus Cristo ele fala, olha, perseguição por causa do nome de Jesus Cristo, né? Que a gente não está falando só de problemas comuns, mas também problemas e perseguições que nós sofremos porque nós seguimos a Jesus. E a palavra de Deus, ela diz que nós, como crentes, nós sofremos essa tribulação, sim. Como igreja, nós sofremos, sim, essa tribulação, essa perseguição por sermos crentes, né? As pessoas dizem, olha lá o crente, né? Olha lá, né? Aí começa a ter apelidos, né? Carola, começa a ter outros apelidos de crente, dessas coisas, ou piadas pejorativas, né? Nós sofremos essas perseguições, mas Jesus ele diz que isso não é exclusivo a nós. Os profetas sofreram antes de nós. Os apóstolos, esses apóstolos que ouviram esse sermão, eles também sofreram. Todos eles, sem exceção, sofreram. João, quando estava escrevendo isso, ele estava numa prisão em Patmos. Patmos era uma prisão, né, pior do que Alcatraz, né? Alcatraz é uma prisão que tem lá em São Francisco, que eu pude presenciar, não pude estar dentro da prisão, mas lá da Baía de São Francisco você consegue enxergar essa ilha. É uma ilha onde todos os presos eles eram lançados, né? E São Francisco é uma cidade que é muito frio, né? Uma cidade que a temperatura média lá no verão é mais ou menos 15, 18 graus. No inverno faz frio e não tinha esse negócio de aquecimento, nada. Dizem que os presos ficavam lá, passavam muito frio, mas eles ainda pelo menos recebiam alimento. Lá em Patmos, nem isso. Jogavam-se eles lá e se viravam. Se quisesse alimento, tinha que plantar. Tinham que se plantar para poder comer, né? E eram jogados, muitos eram mortos. João, o apóstolo João, quando ele escreveu essa carta, ele estava na ilha de Patmos, ele estava sofrendo. Meus irmãos, essa tribulação, ela não é algo que é comum somente a nós. Mas Jesus ele fala, olha, fique feliz porque grande é o galardão seu quando você sofre. Eu posso viver uma vida sofredora, mas o meu galardão nos céus ele é grande. Quando eu sofro perseguição, tribulação por causa de Jesus Cristo, e eu sou fiel até a morte, eu posso ter a certeza de Jesus Cristo quando ele diz que grande é o nosso galardão no céu. É interessante que ele fala para essa igreja, era uma igreja que além de tribulada, ela era pobre.
Uma igreja que sofria dificuldades financeiras. Talvez você fala, puxa vida, pastor, eu não tenho problema, mas a minha conta bancária está sempre no vermelho. Esse é o problema da minha vida. Eu não tenho dinheiro nem para poder comprar no supermercado. Eu vou com o dinheirinho certo, com a calculadora no bolso para fazer a conta, porque se passar um pouco eu já não posso pagar. Eu sinto vergonha disso, pastor. E eu gostaria de dizer para você, talvez se você vive assim, a palavra de Deus ela fala que não quer dizer que você é pobre. Aliás, olha o que o próprio Jesus ele diz a essa igreja. Jesus diz para a igreja de Esmirna. Abra aí comigo Apocalipse capítulo 2 novamente. Jesus Cristo ele diz no versículo 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E Jesus diz: mas você é rico. Mas tu és rico. E você talvez pense, puxa, como eu posso ser rico sendo tão pobre? Pastor, acho que Jesus errou aqui. Acho que Jesus olhou a conta corrente errada. Deixa eu passar o número de novo, pastor. Você não está entendendo. A minha está no vermelho, pastor. Tem um negativo. Pastor, você esqueceu de ver o negativo da frente. Já sei, foi isso. Jesus esqueceu de ver isso. Ele viu um número grande lá, mas ele esqueceu de ver que antes tinha um número negativo na frente. Jesus não errou, não. Jesus ele falou: eu sei a sua pobreza, mas você é rico. Meus irmãos, somente quando nós passamos por tribulações nós podemos nos enriquecer no mundo espiritual. Nós podemos ser aperfeiçoados e ganhar estas riquezas. Diferente da igreja de Laodiceia. Lá no capítulo 3, versículo 17, a igreja de Laodiceia, ela dizia assim: eu sou rica, tenho muitos bens. Era uma igreja rica, uma igreja abastada. E Jesus falou para ela: você não sabe que você é um pobre, você é um cego, você é miserável, você é nu. Você diz que tem dinheiro, você diz que tem bens, mas você é pobre, você não me conhece. Você vai chegar no céu com uma mão na frente e outra atrás. Sabe esse ditado que diz que do jeito que a gente vê no mundo a gente vai e não vai levar nada? Isso é mentira. Tem gente que vai chegar no céu realmente com uma mão na frente e outra atrás, não vai levar nada. Mas tem crentes que vão levar muitas riquezas. Tem crentes que vão levar muitas riquezas, sim. E nós podemos levar, sim, coisas desse mundo. E isso não está ligado às riquezas materiais. Por isso que Jesus Cristo, ele se levanta nessa igreja e ele fala: olha, eu sei que você é pobre, mas eu sei que você é rico. Você é pobre nas suas posses, mas você é rico nas bênçãos espirituais. Você é rico nos céus. Você pode ter certeza que você tem um tesouro grande nos céus. Meus irmãos, somente quando nós somos atribulados nós podemos buscar mais a Deus, porque esse galardão ele somente vem quando nós padecemos pelo nome de Jesus, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos uma vida entregue a Deus, quando nós temos uma vida que agrada a Deus, uma vida de buscar a Deus em todo o tempo. Assim nós nos enriquecemos. Mas quando nós temos uma vida de buscar as riquezas e achar que as riquezas desse mundo é o que importa para a nossa vida, e talvez se você veio até aqui nessa noite hoje buscando isso de Deus, buscando essas riquezas, isso não é errado, mas saiba que isso não é mais importante. É muito mais importante as riquezas que nós teremos eternamente, porque essas riquezas, a traça, a ferrugem pode consumir, mas existem riquezas que elas são incorruptíveis, são imarcessíveis, elas não murcham, traça nenhuma pode comer. Riquezas que estão guardadas, uma coroa, aquele que for fiel até a morte, uma coroa da vida dada por Deus, por aqueles que são fiéis até a morte. Por isso que Jesus, ele ainda fala sobre a tal sinagoga de Satanás. E eu entendo por sinagoga de Satanás esses que dizem crentes e não são, esses que querem estas coisas de Deus, esses que só vêm à igreja para buscar riquezas de Deus, mas não querem verdadeiramente, não estão prontos a padecer. Eu não gostaria nessa noite que você saísse daqui achando que eu estou pregando uma teologia da prosperidade às reversas, dizendo que o crente tem que sofrer, que você só vai se dar bem na vida quando você sofrer, senão eu não quero fazer isso com vocês, mas a palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos estar preparados para sofrer, precisamos estar prontos para encarar qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele diz: eu sei viver de todo jeito,
Eu sei passar por riqueza, também sei passar por pobreza. Eu sei passar por abastança, mas sei também passar por dificuldade. Meus irmãos, o que Jesus ele quer nessa noite é que a sua igreja saiba viver em qualquer maneira e possa dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por tudo, porque os meus pés estão firmados em Jesus Cristo. E eu posso passar por tudo, porque eu sei que Ele é a minha esperança. E nós, como crentes, nós devemos criar os nossos filhos também. Nós devemos ensinar de que o crente ele pode também passar por tribulação. Mas nós temos uma diferença. Nós sabemos que a nossa tribulação ela tem fim. E haverá o dia que, por mais que nós passemos por essa tribulação, Jesus Cristo ele irá enxugar de nossos olhos toda a lágrima. E Ele nos contemplará com a coroa de vida a todos nós que formos fiéis até a morte. Amém?